Ô, Fabio, o Primo Pobre tá acompanhando a gente. Mandou um abraço pra você. Grande Primo Pobre, bravo. Eu tenho um podcast com ele. Tem um podcast com o Primo Pobre. Ele comentou no e podcast dele. eu fechei agora com ele, até novidade. Opa, Novidade. então dá um spoiler pra gente. Ele tem um programa chamado Pobre Show. Pobre Show. Ele tá no perfil legal. do Pobre Show aqui com a gente. Pobre Show. É. Que inclusive o Cariani vai estar lá, né? Vou estar lá. Vai estar lá. Eu vou falar de fundos imobiliários dentro do Pobre Show. Caramba. Então a gente vai estar legal. junto? Eu também. Legal. Também. Também. Então eu vou sempre falar de fundos imobiliários lá. A gente vai ter uma participação dentro do canal deles no YouTube, no próprio programa do Pobre Show. Porque eu acredito, eu gosto muito da mensagem do Também Edu, acho. muito da mensagem dele. A mensagem do Edu é legal pelo seguinte: ele fala com o público que não tem muita gama para investir e o mais legal, ele explica pro cara que dá para guardar dinheiro. E ele dá as alternativas, ele dá os caminhos. Ele falou aqui, ó, tem gente que gasta mais de 300 reais com cigarro por mês. É verdade. Como que não dá pra investir, né? Tem cara que gasta 300 pau de Ele cigarro vai na por lata. mês, cara. Ele vai na lata. Ele vai na dor. Ele vai na dor. E ele é muito gente boa. Muito gente boa. Já participou do Mente Milionário. Inclusive, vamos ter que fazer mais Já uma participou com ele, do Mente Milionário, tem que fazer. voltar. Ele vai voltar, O com Edu tem que certeza. voltar. Então é um parceirão e tem essa novidade. Legal. Não, Ô, Fabião, ele é muito bom. e emendando isso, o Vitor Henrique mandou assim, ó, tenho 25 anos, sou enfermeiro e atualmente eu tenho uma renda de R$ 4.500. Não tenho um aluguel e um carro de 20 mil quitado. Tenho uma carteira de 20 mil em FIIs, né? FIIS. Fundos E aporte de 1.000 a 1.500 reais por mês. Ele perguntou se ele tá no caminho. Putz, não tá. Tá no caminho, a gente pode mostrar para ele o caminho aqui, ó. Quanto Vamos que ele fazer. tem hoje? Faz aí. Vamos fazer a simulação dele aqui, que ele vai Deixa ter eu uma colocar ideia na tela pra de onde galera. ele vai chegar daqui 5, 10 anos. É isso. Boa. Bom, Investimento ele inicial. tem um aporte de 1.000 a 1.500 reais. Não, quanto ele tem lá agora? Ele falou que tem 20 mil. Então bota lá, inicial 20 mil. Ali em cima, o primeiro. É isso. Põe 20 mil. E lembrando, pessoal, que não é aqui, quando faz fundo imobiliário, não é uma linha reta. Vai oscilar, mas a gente está olhando sempre ciclos de pelo menos 5 anos. Então vamos lá. Aí ele falou que tá Ele fala entre 1.000 e 1.500, então É. põe 1.250 de aporte. Certo? Vamos ver em 5 anos quanto ele vai ter. 5 anos vai ter 139 mil reais, Em 10. 355 mil, Em 20. 1 milhão e 400, Em 30 anos. 5 milhões. Isso vai depender do INSS. Cara, não vai depender do INSS. Se for Se ele 1.500, tiver 30 anos de idade, por 1.500, exemplo, agora, Se ele se esforçar, fizer uns 1.500... Olha lá como Olha, sobe. o top pra caramba. Caraca, velho. Esse é o jogo. Não tem muito segredo. É consistência de investir todo mês. e vamos fazer assim, a gente colocou isso, agora vamos colocar, por exemplo, se o cara é um empresário, tá? Vamos lá, o cara é empresário, o cara tem empresa, tudo tal, vamos lá. Ele vai começar do zero, então bota lá, investimento inicial do zero, entendeu? Então, só que ele vai fazer aportes mensais de 10 mil reais por mês. Ele vai aportar 10 mil reais por mês, certo? Quanto que vai ter no futuro? Em 20 anos ele tem 10 milhões de reais? Isso mesmo. 10 milhões de reais em 20 É anos. isso, é bizarro, porque é juros Ou sobre seja, juros, acumulação daqui de 20 cotas. anos ele tem 10 milhões de reais. Se ele aportar 10 mil reais por mês, certo? Então, daqui 20 anos, esses 10 milhões de reais podem render para ele aproximadamente 70 mil reais por mês aí de Perfeito, aliás, de 79 mil reais. Ou 79 seja, mil. daqui 20 anos ele pode virar e falar assim, estou aposentado e vou viver com 80 mil reais por mês. Bela vida. Perfeito. O que a gente Vai viver bonito. O que a gente coloca ali? O aluguel, que é 0,80 em média de carteira, e uma valorização de cota 0,20, que ainda é, se você só considerar a inflação, dá mais do que isso. E é algo mais, uma projeção um pouco mais conservadora, dá para puxar um pouco Você já mais colocou isso. isso, você já colocou tudo para baixo para falar assim, ó, o pior cenário seria isso. Perfeito, o aluguel. E lembrando, pessoal, é ciclos de longo prazo, porque pode acontecer daqui um ano, vir uma pandemia, vir qualquer fator que vai derrubar. E aí você tem que esperar para o longo prazo, para se recuperar, inclusive aproveitar o momento de que o preço cai, você vai lá e compra mais cotas, porque no final o que vai valer é a quantidade de cotas. Quanto mais cotas você tiver, mais vai gerar de patrimônio. Sabe quem faz exatamente isso, Cariani? O Barsi, só que faz com ações. Exatamente isso. Ele comemora a queda das ações, porque tem os fundamentos, tem a empresa lá gerando lucro,
e a ação caiu, ele fala, opa, vou comprar mais ação pagando a mesma coisa. Porque ele está olhando a quantidade de ações que vai gerar para ele dividendos. Só que ações têm um risco maior. E o Barsi tem acesso aos CEOs das empresas. Né? O Barsi, ele viajava para ir lá conhecer a empresa. Ele tem uma visão que poucas pessoas têm. Aí é diferente. E aí são ciclos maiores ainda. São ciclos de, quando falar de ações, são ciclos acima de 10 anos, 15 anos. Porque oscila muito mais. Você comprou ações para mim, não comprou, Fabinho? Tem ações. E o principal, Kariane, o setor que eu prefiro são bancos. Bancos. Por conta da questão de que banco não é tão cíclico. Né? Quebrar o banco, quebrou todo mundo. Passamos por pandemia, juros altos, juros baixos, os bancos... Tá lá, batendo recorde de lucro. Lucrando. De 11 empresas no Brasil, as 11 maiores empresas do Brasil, 7 são bancos. Caramba, cara. 7 são bancos. E você vê o Nubank, que todo mundo falava, não dá lucro, não dá lucro, não dá lucro. Quando deu lucro, foi logo 5 bi. Não tem e banco. Qual setor aqui no Brasil, onde você vê uma empresa tão nova como o Nubank, conseguir chegar a um lucro, nem faturamento, a um lucro de 5 bilhões de reais? É muita coisa. Não tem. Banco no Brasil é uma oportunidade gigante. Porque muita gente reclama do banqueiro, e reclama muitas vezes com razão, porque os juros são altos de fato, aí você pode ser sócio do banco. Comprou os dividendos dele. Hoje do Bradesco... Em vez de você se tornar devedor para o banco, você deve para o banco, você pode ser um sócio do banco e compartilhar dos lucros que ele tem. Um acionista. R$14 hoje uma ação do Bradesco, 14, 15 reais. Uma ação do Bradesco. Uma ação do Bradesco. Ou seja, dá para comprar. Dá para comprar. É claro, por isso que eu falo, o próximo passo começa em renda variável, aí o próximo vai para ações. Aí você quer correr mais risco, aí entra cripto. Então é uma linha. Você começa em renda fixa, vai para fundo imobiliário, ações e criptomoedas. Então você vai aumentando o risco. Aí olha as empresas, Itaú, BTG, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaúsa, que tem a Caixa, que não está aí porque não é capital aberto, mas a Caixa também fatura muito.